pelo estadual e as notícias dos outros clubes cariocas. E ainda animado com a vitória na Libertadores, o Botafogo se prepara para enfrentar o Macaé amanhã. Rafael Sibila traz as notícias da manhã do Fogão pra gente. Olá, boa tarde. Depois da vitória por 2-1 sobre o Colo-Colo na quarta-feira, o Botafogo se prepara para mais uma decisão. Agora pelo Campeonato Carioca contra o Macaé. E por que esse jogo é decisivo? Porque se o Botafogo não vencer e Flamengo e Madureira somarem 3 pontos, o alvinegro estará eliminado da Taça Guanabara. Apesar da importância, o técnico Jair Ventura deverá utilizar um time reserva, contando com jogadores que não atuaram na quarta-feira, como o Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense e o Renan Fonseca. A gente não nega que a nossa prioridade é a Libertadores, né? É o campeonato mais importante que a gente está vivendo. Mas a gente não abre mão do Carioca, isso em hipótese nenhuma. No treino de hoje cedo, aqui no Newton Santos, mais uma vez, os atacantes Canales e Sassá fizeram um trabalho à parte do restante do grupo. Foi uma atividade física. A boa notícia para o torcedor do Botafogo é que o volante Ayrton treinou normalmente. Ele que sofreu uma lesão no cotovelo esquerdo no jogo contra o Colo-Colo, ele trabalhou com uma proteção no braço e a expectativa do departamento médico do Botafogo é de que ele tenha condições para atuar no jogo da quarta-feira que vem em Santiago do Chile. Uma decisão pela Libertadores. Antes disso, tem jogo pelo Campeonato Carioca aqui no Newton Santos, amanhã contra o Macaé, às 7h30 da noite. Muitos compromissos e muito obrigada pelas informações, Rafael Sibila. E olha, domingo tem Vasco e Resende ao vivo aqui na Globo às 5 da tarde. E esse aqui, ó, é Ademir Fonseca, técnico do Resende. Já deu muita dor de cabeça para um grande ídolo vascaíno. Eu sou um cara muito tranquilo, muito sereno, muito transparente. Eu sou um cara de relacionamento fácil. Eu gosto de gente, né? Escutando e olhando assim, ele até parece um cara tranquilo. Mas a gente revirou o nosso arquivo lá da TV Globo, da década de 80, mais especificamente entre 83 e 87. E o que ficou bem claro é que de tranquilo, ele não tinha nada. O zagueiro Ademir Fonseca foi revelado pelo Botafogo e lá ficou por 4 anos. Geralmente, quando tinha confusão, era por causa dele. As oportunidades que eu tive, que eu tenho, eu procuro agarrar com unhas e dentes. E dentro de campo, meu irmão, se colocasse meu pai do outro lado, o couro comia. Com certeza, eu não era desleal, mas era muito viril, né? Não dava cotovelada, não dava soco, não dava pontapé, mas eu jogava muito pesado. Quando ele dava entrevista, quase sempre era para falar dos cartões que recebia. Eu tava com 2 cartões, nem sabia, esqueci. Aí acabei tomando o terceiro. E tinha um atacante em especial que sofria ainda mais com ele. Tinha Roberto Dinamite, que era um grande jogador, e Roberto sempre gostava de esculachar o Botafogo. Eu, como botafoguense, não aceitava aquilo e dizia que não, Roberto. Bati muito no Roberto, dei muito pontapé no Roberto. Contar história é com o Ademir mesmo. Os caras contam que a minha resenha é 2 horas de resenha e os caras dando gargalhada. Então você é o quê? Você é... Eu sou bom de papo. Conto muita história. E o que não falta pra ele é história pra contar. Eu joguei em 16 clubes. Eu joguei no Botafogo, joguei no Vitória, joguei no Santa Cruz. Eu joguei no Comercial de Ribeirão Preto, joguei no Botafogo de Ribeirão Preto, joguei no Ituano, joguei no Santo André, eu joguei na São Carlense, eu joguei no Joinville, eu joguei... Oh, Deus! Na hora de contabilizar os gols, uma malandragem. Eu falo que fez 115 gols, né? 15 gols repetidos 10 vezes. Como é que é? 15 vezes 10 dá 150, não 115. Malandro, ok, mas ruim de conta. Ainda falando em números, foram 45 clubes como treinador. O 45º é o Resende, da região serrana do Rio. Para quem gosta tanto de contar história, é sempre importante sonhar. Eu aprendi que sonhos não se divide com quem não sonha contigo. Em outros estados já aconteceu de clubes menores alcançar a oportunidade de ser campeão. Isso aqui no Rio de Janeiro nunca aconteceu, acho que desde 66, acho com o Bangu. Não me lembro de ter acontecido antes. Uma hora vai acontecer. Por que a gente não buscar isso? Um dia vai acontecer.
Por que não acontecer com o Rezende? Quem sabe a hora é agora. Isso aí, tem que ter fé. E ó, ainda hoje a vitória do Vasco. No próximo bloco tem as notícias do Flamengo e mais. Complicou para a molecada brasileira no Sul-Americano Sub-20. O título agora virou uma possibilidade remota. Já já você vai ver como foi o jogo contra o Uruguai. Não sai daí, hein? A gente já tá voltando.